É. Muito bem, nossos internautas do site RD Foco, nesta noite de quinta-feira, dia 1º de maio de 2025. Hoje nós vamos ter vamos dizer, um bate-papo aqui, né, no site RD Foco, na nossa redação. Nesta noite, nós vamos conversar então com o nosso, vamos dizer, o nosso redentorense, que vem ganhando espaço no esporte regional e nacional, que vai falar sobre o seu início de carreira, títulos e também sobre o projeto Trieste Flamengo. Isso mesmo, né? Nós vamos conversar com o Matheus Vidotti, que é redentorense aqui do nosso município. Conhecemos esse rapaz desde pequeno, né? E ele vem desempenhando esse trabalho, né, que já começou há muito tempo atrás, trabalhando aqui no nosso município, e já se destacou, já foi para municípios vizinhos, realizando esse trabalho com o esporte, e agora continua mais forte ainda, né? Então, importante a gente ressaltar essas pessoas que saem aqui do nosso município e precisam deste incentivo, tanto eu falo nesse incentivo tanto na questão familiar, como a questão empresários, como a questão portas que se abrem para essas pessoas trabalhar. E essas pessoas estando trabalhando no que eles gostam, né? Ou a pessoa fazendo o que gosta, eu nem digo que é um trabalho, a pessoa está realizando os sonhos, e eu acredito muito que o Matheus, neste momento, um momento ímpar na vida dele, na questão pessoal e profissional, que já começou esse trabalho desde jovem, né? Não que ele já seja, né? É um rapaz ainda que tem muito ainda a acrescentar, claro, e vai aprender muito, mas já vem com um currículo, já vem com uma bagagem de trabalho, e o Matheus vai conversar conosco nesta noite, aqui no site RD Foco, aqui na redação do Estúdio 2 da Rádio Avenida, aqui na nossa cidade de Redentora, que eu não canso de falar, a nossa princesa da região Celeiro, nosso município de Redentora, que nós temos muitas coisas boas para mostrar. E essa é uma das coisas boas, importantes, notícias que nós gostamos de trazer para a nossa comunidade redentorense, que é o trabalho do site RD Foco, além de muitas notícias que a gente replica durante o nosso dia, nosso trabalho, que é isso, levar informação à nossa população, à nossa região, ao nosso estado, ao Brasil e ao mundo. Então, as notícias boas nos enchem de orgulho, e hoje é um dia muito especial para nós aqui do site RD Foco, para a nossa comunidade redentorense, e assim como o meu amigo, né, meu amigo Matheus, esse rapaz que a gente conheceu desde pequeno, como eu já mencionei aqui, e hoje é um orgulho saber, Matheus, que você está levando o nome da nossa querida Redentora para muitos lugares, e com credibilidade, com muito trabalho teu, e eu já quero, Matheus, primeiramente te desejar, seja bem-vindo aqui no estúdio do site RD Foco, e já quero começar contigo, né, para nos contar sobre o seu começo da sua trajetória no futebol, o seu trabalho como treinador, como que foi o início desse teu trabalho que você realizou aqui na nossa cidade redentora, e assim abrindo portas para você se deslocar para as cidades vizinhas e, por que não, daqui um pouco mais, outros estados também. Boa noite, seja bem-vindo, Matheus. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos os espectadores do RD Foco. É um prazer estar falando aqui com vocês. Claro, a gente chega para falar um pouco do início da carreira, há pouco mais de 2 anos, né? A gente trabalha, vem nessa parte de técnico, então começa, claro, como toda a história, né? Um quebra-gelo na história, a gente vem de uma lesão do futebol que a gente não pode continuar jogando, e acaba que eu me machuco em Santiago, venho para a Redentora, venho embora do Exército, continuo, dou início aos estudos para treinador, né? E graças a Deus deu um início tudo certo. Claro, a gente começa aos poucos, começa com os amigos, começa por casa, até o pessoal conhecer a gente, né? Então,
primeiro trabalho que eu digo, o primeiro título que eu ganhei foi junto com o Arsenal aqui de Redentor, do Cauã Della Flora. Eles tinham acabado de ser campeão municipal sub-17 aqui em Redentora. Saiu um campeonato de inverno em Três Passos. Eles convidaram, assumo a equipe junto com eles, com um elenco diferente. A gente chega em Três Passos e é campeão sub-17 de inverno lá, em 2023, né? E de lá para cá a gente já vem buscando alguns outros títulos também. É importante, né, Matheus? Eu sempre digo importante esse trabalho teu aí. É bem relativo, né? O início, né? O teu início que você falou, você menciona aqui, esse que você já começou trabalhando com essa gurizada, vamos dizer assim, né? Essa gurizada aqui do nosso município aqui, né? E esse conjunto aqui começou elevando o teu trabalho, e aí você começou a ter o gosto na questão que era esse que você tinha que ir, né? Depois desse primeiro título aqui com o Arsenal Sub-17 que você comandou, você também comandou outras equipes, assim, e como que foi essa sequência assim na sua carreira, depois do primeiro título, como que enganjou os próximos passos? Claro, a gente começa aos poucos, né? Saindo de Redentor um pouco do nosso território municipal aqui, a gente acaba conhecendo outros times, outros atletas, outros treinadores igual a gente. Então, acabou que finalzinho de 2023, início de 2024, ali, conversando com o Cauã Capelário de Portela, eu fecho com os guri de Portela, né? O Portela Futsal agora. E de lá, a gente ganha uma bagagem de título ali. Então, só em Nova Candelária a gente ganha 3. A Copa de Futebol 7 2023-24, ganha o torneio de futsal também lá, sub-15 e sub-16, e o título mais importante que eu acho que eu ganhei com eles ali foi o regional de futsal em Miraguaí, ano passado, sub-17 daí. Importante, né, Matheus, a gente ressaltar essa questão do futebol da região, né? Esse trabalho que você fez na nossa região, assim, Redentora, Miraguaí. Miraguaí, eu destaco Miraguaí, que eu digo que é um polo do esporte, Matheus. Miraguaí é uma cidade vizinha com a Redentora, né? Mas é uma cidade que se destaca a questão do esporte, e acredito que esse teu trabalho ali, que você já alavancou até a cidade de Miraguaí, aí começou a impressionante sequência de conquistas, né, Matheus? Dentre todos esses títulos aqui que você mencionou para nós aqui, o mais marcante foi o Campeonato Regional Interfirmas de Futsal 2024 em Miraguaí. O que tornou esse título tão especial para você? Olha, acredito que por a gente saber, o Capelinha montou uma equipe muito forte para a disputa do Sub-17 lá. Então, a gente tinha dentro do vestiário aquele sentimento que desde o início a gente sabia que ia ser campeão. Então, se criou o compromisso de cada um chegava no vestiário, chegava no jogo, sabia o que tinha que fazer para a gente chegar na final e ganhar. No caso, a gente é o atual campeão, eu como técnico, o Portela Futsal como time, atual campeão de futsal em Miraguaí, né? E tantos que os meninos que jogaram comigo, alguns já estão jogando no profissional do Horizontina e no Sub-20 do Palmeirense, que foram campeão junto comigo ano passado. Inclusive, o Portela Futsal hoje está na final da Arena da Baixada, Sub-17, por outro comando, não o meu, que eu acabo assumindo outras equipes depois, né, das conquistas. É isso, Matheus, essa questão aqui que a gente vê que o povo comenta em redes sociais, né? Que não deixa. Sabe, a rede social hoje é importantíssima, né? É importantíssimo e não deixa passar nada, né? Isso hoje, tudo cruza ali, é a vitrine, vamos dizer assim, né? Onde você não comandou apenas as categorias de base, né? É verdade que você também esteve à frente do Panelinha, que tu falou agora mesmo, né? O atual campeão regional de futsal da categoria livre Miraguaí. E a respeito disso, Matheus, o que tu tem para acrescentar mais e falar mais sobre isso? Acredito que de lá para cá foi uma grande experiência. O Léo Bar já tinha me conversado comigo para comandar a equipe junto no regional em Miraguaí. Eu pelo Portela Futsal Sub-17 e com o Panelinha no livre. Foi trocada essa ideia, né? Mas acabou que eu fiquei optando só pelo Sub-17, pensando na cargo de compromisso no campeonato. Mas acabou que depois eles se tornaram campeão também, né? São o atual campeão de futsal ali em Miraguaí. Eu assumo a equipe depois. Até agora, infelizmente, estava jogando na Arena da Baixada, categoria livre. Caímos fora nas quartas finais, nas penalidades.
Mas eu friso um trabalho que a gente fez, acredito, bem feito, uma campanha muito bem feita do time. Assim como a gente formou uma forte equipe com o Portela Futsal para o campeonato ali, o Leozinho montou uma forte equipe para a gente jogar em Seberi. Então a gente chega em Seberi, a gente passa invicto até as quartas de finais também, e nas quartas de finais, de forma invicta que a gente vinha, sofremos um empate e nas penalidades a gente acaba caindo fora, né? Mas foi um campeonato e tanto lá para nós. Importante, né, Matheus? Importante ressaltar todo esse conjunto aí, que eu sempre falo, a pessoa tem que. O futebol é uma coisa tão importante que a vitória é muito importante se comemorar, gritar, né, Matheus? Mas a derrota eu sempre digo, a derrota é a parte que ensina mais. A derrota ensina mais porque é aí que a gente se torna a rever os erros. Né? Aonde que foi cometido o erro, o que aconteceu. Então, o futebol traz tudo isso, o contexto da derrota e a vitória é a euforia, e a derrota é o momento de aprendizado. E neste quesito, Matheus, com todo esse aprendizado ali, mesmo com essas eliminações, os pênaltis e tudo mais aqui, dá para ver que o desempenho foi sólido. E agora sim, vamos voltar ao presente agora, vamos agora à nossa realidade aqui, e como que surgiu a oportunidade de integrar o projeto Trieste Flamengo e qual é exatamente o seu papel dentro da equipe técnica hoje? Claro, a gente começa um trabalho desde cedo, né? Eu acabo postando bastante também, junto com os meninos para fora, com as equipes, e a gente acha que ninguém tá vendo, talvez, né? Mas a gente foi bem acompanhado, até teve avaliação aqui em Redentora do Flamengo, início do ano ali, e acabou que em conversa com o professor Douglas Rinaldi, ele acabou me chamando para conversar e tal, disse que estava me acompanhando há algum tempo já, e daí nessa ele disse que queria contar comigo pro projeto, né? Então a gente conversou, eu entrou num acordo ali, ele me convidou para fazer parte. Então acredito que depois daquela avaliação a gente trouxe conversas, a gente foi abrindo, foi aberto o núcleo em Coronel Bicaco agora, né? E aqui na região a gente tem 3 núcleos, então é Frederico, Panambi, Coronel Bicaco. E de lá para cá, agora a gente vem fazendo o trabalho do dia a dia, né? Claro, Matheus, importante esse trabalho do dia a dia que vocês vêm fortalecendo para a região, que vocês vêm fortalecendo com tudo esse grupo que você faz parte hoje, dentro de todo esse quesito. Nós sabemos também que vimos que você não passou a última Páscoa com a sua família, né? Porque estava em viagem, foi para Curitiba, lá você também acompanhou o pessoal do Trieste Paraná e do Flamengo Rio de Janeiro, é isso? Uma avaliação com os atletas do núcleo de Frederico Westphalen, já entrando no assunto, né? Pra gente. Vamos conversar já. Vamos conversar assunto sério agora aqui, né? Todos os assuntos foi sério, mas agora ficou mais sério ainda, né? O que é exatamente o projeto Trieste Flamengo e qual é a sua importância dentro do cenário do futebol de base? E quanto às competições, vocês têm algum campeonato ou torneio programado para disputar esse ano? Qual o projeto Trieste Flamengo? Explica para nós agora, para a nossa região, para os nossos internautas que estão acompanhando e para o pessoal que estão enganjados na nossa região a respeito desse grande projeto. Olha, até foi comentado, né? Eu digo, passei viajando para Curitiba a Páscoa ali. Acredito que não perdi. A gente estuda, a gente trabalha, é o trabalho da gente. Então a gente leva muito a sério esse quesito. E o projeto do Trieste Flamengo, ele serve para captação de atleta. A gente, diferente da escolinha de futebol, a gente tenta preparar o atleta para levar ele para a categoria de base de algum clube. O núcleo, a gente faz o treinamento com os meninos, com o objetivo de oportunizar a ida dele para um clube, que é o que faz em Curitiba. Curitiba é a matriz da nossa, né? Então, tive a oportunidade de ir para lá, acompanhar eles, fazer uma formação para mim, para pegar toda a metodologia de treino e trazer aqui para Coronel Bicaco, para nossa região. Então, foi uma semana muito boa lá. Foi apresentado, aprendi muita coisa com eles. Uma oportunidade tanto de estar lá. Né? E nessa oportunidade eu pude acompanhar os meninos de Frederico,
que vem treinando com o professor Lucas Manfield, né? E com o Douglas lá. Acredito que vem fazendo um excelente trabalho. Que os meninos, eles conseguem se destacar dos nossos aqui, na nossa região, vão para lá, ficam uma semana da avaliação lá, foram muito bem os meninos, e tive a oportunidade de acompanhar eles. Então eu vi todo o processo, como é que funciona o Núcleo Triestre. A gente trabalha desde o início aqui, a gente prepara o atleta, a gente treina ele, a gente leva para lá, se ele vê se está se destacando ou não. Agora veio o professor Nelson, que é o olheiro do Flamengo, veio aqui em Redentora, aquele dia, né? Agora ele vem semana que vem de novo, só que a Coronel Bicaco, quarta-feira ele vai estar, quarta de manhã às 9 da manhã e quarta de tarde às 15 horas. Vai estar com uma avaliação aberta para todos os meninos da região que quiserem fazer o teste já direto com o pessoal de lá. Então ele vai estar ali, vai estar acompanhando. Tive a oportunidade de conversar com ele aqui em Redentora quando ele teve. Conversei em Curitiba de novo com ele lá. Então, o projeto, a gente treina um atleta, prepara ele, vê como é que ele tá, a gente leva para lá. Hoje o Flamengo ele não sai no Brasil inteiro atrás de atleta. O Flamengo, ele vem a Curitiba com essa parceria que ele tem com o Triestre, que é de captação de atleta. Ele desce a Curitiba, ele vê os meninos e leva. Não só o Flamengo, né? Como Curitiba tem o time do Curitiba, o Atlético Paranaense, então acredito que oportuniza para todos. A gente deixa uma vitrine para os meninos. Diferente, claro, o projeto a gente chama ele de núcleo, o núcleo do Triestre Flamengo. Então, o núcleo, o atleta está mais perto da oportunidade de ir. Não que as outras escolinhas e tudo mais não tenham oportunidade. Mas ali ele está treinando com nós, os profissionais dentro do núcleo, que tem acesso direto com o pessoal lá, né? Então, acredito que a oportunidade é bem mais aberta para eles. E a nível de competição, que foi comentado, a gente estreia nesse sábado agora, no Ligaf, a nova Liga Infantil de Futebol, do estadual, no caso, né? Um gauchão de base. A gente estreia com o Sub-10 e o Sub-11 já esse final de semana. A gente vai trabalhar com as categorias Sub-10, 11, 12, 14 e 17 nesse estadual, né? Então, junta os 3 núcleos de Frederico, Panambi e Coronel Bicaco e os meninos vão para a disputa do campeonato. Então, não só o pessoal lá de cima está acompanhando, como acompanha pelas redes sociais, compartilha o nosso trabalho que a gente está fazendo aqui, porque todo treino que a gente faz em Coronel Bicaco, Frederico, Panambi é postado, a gente posta nas redes sociais. O pessoal de lá tem contato direto, vê o trabalho que está sendo feito, acompanha, pergunta dos meninos. Então, acredito que nessa parte do quesito de captação de atleta está bem próximo. Então, a gente oportuniza os meninos. Claro, tem um custo financeiro para estar no núcleo, a gente cobra, mas a oportunidade está lá. É mais próxima, a formação, o treinamento é um pouco mais diferente. Até quem quiser acompanhar os treinamentos da gente, até pessoalmente, quiser, tá indo até o núcleo de Coronel Bicaco, que é o mais perto, pode estar indo. Toda segunda, quarta e sexta, são 3 treinos na semana para os meninos. Pode estar acompanhando a partir das 5 da tarde, a gente está lá com os meninos. A gente trabalha 3 vezes na semana, perto da quantia de treino que os meninos recebem na base. Então, tipo, em Curitiba, os meninos treinam 5 vezes na semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, treinam direto. Os que passaram vão lá e estão dentro já com o Flamengo e com o Triestre, né? Então, acredito que é uma oportunidade tanto para os meninos da nossa região. Hoje a gente trabalha com a categoria sub-7 até o 17. Então, os meninos que tiverem interesse, venham os meninos de Santo Augusto treinar com nós, se reúnem os pais lá. Hoje um pai leva, outro dia leva o outro. Acredito que é um projeto muito grande. A Estival Esportes, que comanda tudo por trás, a agência esportiva que fez o projeto, montou com o Triestre, agora comprou o Iguaçu em Curitiba também. Então, fora aquele complexo onde eu estava lá, ele tem mais um. Eles estão construindo mais um. Então, para poder oportunizar mais meninos ainda. Eu tive a oportunidade
de acompanhar uns quantos meninos, de não só os nossos de Frederico que foram, mas como os outros que estavam lá. Os outros que estavam lá tinha do Distrito Federal, Rio de Janeiro, tinha do São Paulo, Minas, Mato Grosso, Bahia. Então é um movimento que traz muitos meninos para a base, né? E para os olheiros. Então, como o Nelson cuida mais a parte nossa do sul do estado, junto com o professor Douglas, né? Então, a gente está por eles, por outro lado tem outros olheiros, então está sendo visto. Até Frederico vem os meninos de Santa Catarina treinar, vem 3 vezes na semana, que eu digo que daí vem aquela importância do pai e da mãe, né? O pai e a mãe, a família, orientar e levar o menino, disponibilizar a oportunidade. A gente tem a oportunidade, mas o menino vir sozinho treinar não vem sem o apoio da família. Então a gente vê nisso a questão dos pais se preocuparem também com eles e valorizarem. Tipo, nós de Coronel Bicaco, os pais vêm de Santo Augusto, tem atletas de Chapito também que vêm. Então, e Frederico vem o pessoal lá de Santa Catarina treinar com nós. Então, dá para ver o tamanho que é o projeto. Eu vi a dimensão que foi para lá. Então, essa semana foi oportunidade e tanto. Conversei, troquei ideia, conversei com o pessoal de lá, que é formado, tem os cursos da CBF, tem, sabe? Então a gente tem um outro ponto de vista quando está lá, a gente conhece tudo, a gente traz para a nossa realidade aqui. A gente vê que a nossa realidade, às vezes, ela é muito pequena, não entende o tamanho da dimensão, e quando tu vai para lá ou tu vê o tamanho do projeto, às vezes a gente fica na dúvida, né? Ah, mas é o Trieste Flamengo. Tá, mas o que é o Trieste Flamengo? É o Flamengo mesmo? É o Trieste do Paraná? Eu digo é. Não tem por que ficar com o pé atrás. Tanto que eu tive com eles lá. Então, olha, é um projeto e tanto pela Estival. A Estival Esportes proporciona tudo isso. E gera emprego para nós também, né? Eu que estou iniciando, agradeço ao professor Douglas Rinaldi, pela oportunidade. Ele já vinha me acompanhando, pelo que ele me comentou. Me chamou para o projeto, me deu confiança de eu chegar já com os cursos, alguns cursos que eu fiz, ir a Curitiba acompanhar os meninos e fazer meu curso lá também com eles, acompanhamento, pegar toda a metodologia, e também a confiança dos pais, por confiar em nós, lá em Coronel Bicaco e Panambi e Frederico, né? É isso mesmo, Matheus. E nesse contexto, Matheus, ali com todo esse envolvimento no esporte que tu teve nos últimos dias, vamos dizer assim, tanto no cenário regional quanto agora, avançando em direção ao nível nacional e pensando no futuro da sua carreira, e nesse quesito, você já possui algum certificado? Tu já falou dos cursos, né? O curso na área de treinador, basicamente, que é a tua área. Sim, a gente já vem desde o início, desde a época que eu me machuquei, né? Que a gente viu, eu fiquei quase 2 anos sem jogar bola, então não fiquei parado para não ficar longe do esporte, comecei a estudar mais a parte teórica junto, né? Porque eu acredito que o atleta ele não é só entrar em campo e jogar bola. O atleta ele tem que entender todo o contexto, como é que funciona, o que ele tem que fazer. Tanto que cada atleta tem que estudar a sua posição, saber. E quando a gente sabe o fora do campo, fora das 4 linhas, a gente pensa, tipo, bah, se eu soubesse isso quando eu era jogador, tinha dado certo, sabe? Então a gente pede que os pais também orientem, os meninos procurem abranger, procurar estudar mais sobre o futebol. Não é só hoje a gente largar uma bola dentro de um campo e dizer para os meninos, ó, jogue. Não é bem assim. Tem muitos treinamentos fundamentais, técnicos, físicos, e hoje o jogador pode vir com o talento de berço. Se ele não tiver esforço e físico para jogar, ele não joga. Pode ter todo o talento que for. Então, a gente prioriza essa parte. E na questão dos meus estudos, hoje, para tu ser formado, fazer os cursos da CBF também, que é o top de linha para entrar pro profissional, né, e competições nacionais e internacionais para disputar, precisa ter educação física, né? Então, hoje eu curso na Unijuí, na Universidade Regional, ali em Juí, o curso de Educação Física. Estou no meio, estou cursando, mas fora os cursos da CBF, tem outras entidades que também
proporcionam cursos e tudo mais. Então a gente está sempre estudando, tem alguns certificados já de treinamento. Inclusive estava em Curitiba naquela semana, na terça de noite, acabei tirando um tempo para fazer mais um curso online que eu tinha. Então eu estava acompanhando todo um trabalho, estava fazendo mais um curso junto e a gente pensa, já veio, já tem data marcada do próximo curso, então a próxima viagem, os cursos da CBF estão aí, então a gente está procurando sempre a estar se informando, atualizando sobre o treinamento dos meninos para estar passando o melhor em campo, né? Para ter aquela confiança. Então hoje, às vezes a gente precisa aprender muita coisa. Eu digo, a gente precisa acompanhar muito trabalho, o assistir. Hoje a gente vê que os meninos, eles vão jogar bola, mas ele não assiste um jogo por semana de futebol. Daí, tipo, a gente fica meio assim, a gente conversa com os meninos. Tá, que jogo tu assistiu essa semana? Ele, quem que jogou ontem? Que seja qualquer equipe, né? Qualquer jogo do mundo. Alguns meninos não sabem. Daí, tipo, a gente meio que se atenta assim. Eu digo, vamos, quer jogar bola, tem que estar dentro da área. Tem que saber, tem que estar envolvido com o esporte. Porque é aquilo que eu falo. Qualquer um corre atrás de uma bola. Não é qualquer um que vira jogador. Tu quer jogar? Beleza, tu vai jogar. Largou uma bola, tu vai correr? Tu é o jogador? Beleza. Mas tu é atleta? Não sabe? Porque o atleta, ele tem ciência daquilo que ele está fazendo, ele tem ciência daquilo aonde que ele quer chegar, ele tem total consciência que ele precisa dormir de noite, ele tem total consciência que ele precisa se cuidar na alimentação. Então, desde que a gente vê muitos meninos hoje, desde o início, de uma certa idade para frente, eu tenho irmãs pequenas, né? Então, tipo, já tem meninos da mesma idade delas, de 10, 11 anos, que a gente vê que já tá indo para um lado assim, quer jogar bola, mas estão se envolvendo com bebida, desde pequeno, com cigarro. Então, tipo, isso prejudica muito os atletas. E eu acredito que quem quer ser jogador profissional mesmo de futebol, ter chance, precisa ser atleta e não jogador. Então, o atleta ele precisa ser disciplinado. Ele precisa estudar, ele precisa principalmente ter educação. Hoje a gente pode acompanhar muitos atletas profissionais que a gente diz de empresário, né? Que tá lá por causa do empresário e que não tem a humildade. Que muita gente vê em alguns jogos, não só a torcida, mas como os próprios atletas em qualquer parte do mundo, essa questão de racismo também, né? Então, acredito que o atleta ele precisa ter humildade, ter educação. Isso vem de casa. Graças a Deus eu sempre fui bem instruído nessa parte da educação e de estudo. Então, tipo, tive a oportunidade de virar atleta, jogador? Tive. Chega um ponto que a gente pensa, será que não é melhor ir por outro caminho? Tá junto no esporte, né? Então, tipo, naquela hora que eu me machuquei, eu já pensei, eu disse, eu vou para outra parte. É mais difícil, tem que estudar mais. É mais difícil tu se tornar técnico do que atleta, do que jogador profissional. Mas que eu digo, hoje, tu tendo a visão de um técnico, sendo jogador de futebol, tá muito grandão. Tu tá com a oportunidade batendo na porta, então tu tem que estar pronto quando a oportunidade bater. Então, pensando, mais para frente a gente sempre está estudando, né? A gente orienta os meninos que também estudem. Não pare. Mas é aquilo que eu digo, para as famílias dos meninos, apoiem eles. Independente de qual seja a idade dele, se é muito pequeno, se é mais velho, tenta sempre estar incentivando. Que eu acredito que muitas partes, já visitei várias cidades, já fui a vários lugares, vários jogos, a gente vê a diferença. A gente vê a diferença do clima, de estar dentro do esporte, a família está envolvida com os meninos. Então, tipo, o esporte hoje ele move muita coisa. Não só fisicamente, como a saúde e querendo ou não, é tudo, né? Então, se tu não estudar, tu não se cuidar, a chance de tu se virar jogador é muito difícil, né? Jogador profissional. Então a gente preza, a gente comenta com os meninos no núcleo. Se tá se alimentando bem, tá dormindo, tá se cuidando.
Agora tá entrando pro inverno, a gente pede pros meninos levem um agasalho junto. Termina o treino, como já é uma parte mais baixa, em Coronel Bicaco do estádio lá. Então ele já tem aquele clima mais frio por causa do rio que tem perto. Então os meninos já levam um agasalho para estar se cuidando. E a gente pede, claro, se cuida, treina, vem com nós. A gente orienta. Daí vai de cada um, né? A gente tá ali, temos pronto para receber qualquer atleta de qualquer cidade, qualquer região. Então a gente tá lá, pronto para receber o atleta, ele chegar para treinar, nós dá todo o treinamento que for necessário. A gente tá lá, então, tá eu, o professor Leandro, o professor Betinho. Então o professor Betinho já tem curso da CBF também. Leandro tá estudando também, igual eu. Então hoje a gente tá entre 3 técnicos lá, da comissão técnica. Eu fico com o professor Betinho, como tem mais experiência, ele assume o papel mais de coordenador, técnico mesmo, do núcleo ali com nós. Eu auxilio na parte técnica e de preparador físico, e o Leandro fica na parte dos goleiros, de preparador de goleiro. E a nível de competição, claro, eu não tenho ainda toda a experiência e a bagagem que o professor Lucas tem. O professor Lucas Manfio, até o vereador de Erval Seco, né? Ele já tem os cursos da CBF, está fazendo, então ele vai à frente junto com o professor Douglas, né? E acredito que todos nós somos uma equipe. Como cada atleta tem que confiar no seu companheiro de equipe, nós confiamos uns nos outros. Assim como eles confiaram em mim para estar junto no projeto, a gente acredita que vai fazer uma campanha excelente nessa parte da Nonigaf, né? Do futebol de base. Então, tá aí, a oportunidade tá aí para os meninos, tá para todos. Como eu disse, tá abertas as portas do núcleo. Quem quiser ir lá, tem um treino experimental para os meninos também. Quem quiser fazer 1 ou 2 treinos com nós, a gente vê um jeito para estar indo. Ou quem é de Coronel Bicaco também pode estar se inscrevendo lá pelo link, que tem um link na página do Instagram. Se inscreve, a gente entra em contato, o pessoal da administração, né? E coloca para fazer um treino avaliativo. Se o menino gostar, ver que é diferente, os pais quiserem acompanhar também, é livre, podem estar acompanhando. Muito bem, Matheus. Importantíssimo essas informações. E, Matheus, você mencionou, né? Já falamos bastante sobre isso aqui, mas nós temos que colocar também aqui o que você mencionou anteriormente, né? Esteve em Curitiba, acompanhando avaliações com o pessoal do Trieste Paraná e também do Flamengo Rio de Janeiro. E isso nos leva a perguntar, com toda essa experiência acumulada, o envolvimento crescente no cenário nacional, que você já possui algum certificado do curso que habilita a comandar em equipes profissionais, em competições nacionais e internacionais. A CBF oferece uma estrutura de cursos de formação, que tu já mencionou, para treinadores, com diferentes níveis de certificação, que são as licenças, né? Que acredito que é essa que tu também tenha isso, né? E dado o seu envolvimento crescente no cenário do esporte, seria interessante saber, você já possui algum desses certificados ou tem planos de se inscrever em alguns desses cursos para aprimorar ainda mais sua formação e expandir suas oportunidades no futebol profissional? Hoje tenho certificado de outras entidades. A CBF, hoje, nada é de graça, né? Tem todo um custo por trás de cada curso. Então, já me inscrevi para um deles, estou aguardando o retorno. Já estou mexendo com esse quesito, né, pro profissional da CBF para comandar. A gente nunca sabe quando a oportunidade bate na porta. É sempre bom a gente tá pronto. Talvez é meio estranho a gente ver pessoas tão jovens mexendo com futebol nessa parte mais técnica, mas talvez seja estranho para nós aqui. Normalmente a gente vê um atleta, que ele é jogador de futebol profissional, depois de um tempo ele vira treinador. Claro, quando se está lá em cima, ele se torna mais viável, porque a CBF ela cobra que tu tenha 5 anos de experiência na comissão técnica de um clube ou como jogador profissional, 7 temporadas como jogador profissional. Mas isso é do nível dos certificados para cima, da carteirinha de treinador, né? Então, até um determinado ponto, tu faz só com a faculdade. Depois tu tem que estar experiência de clube, que daí já é aquela carteirinha que tu tem. Digamos a licença C da CBF. Tu fez a licença C, tu já pode estar integrado às escolinhas de base e integrar essa parte, né? Daí se tu tá ligado, 5 anos de experiência, tu já pode solicitar a B daí. Então, esses termos. Ou 7 anos de temporada como jogador profissional. Então, dessa parte a gente está trabalhando, tá vendo.
Claro, não é toda hora, não é só tu se inscrever e ir fazer o curso, são turmas formadas. Então, cada turma, digamos, tem 60 inscritos, a turma é para 15. Então, eles olha o histórico, avalia e tudo mais, eles fazem essa parte e te aviso. Ó, tu passou, mas daí tem Porto Alegre, tem Curitiba, tem Florianópolis, tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, tem Rio Grande do Norte, que são onde que eles colocam as turmas. Então, fora essa despesa do curso que a gente paga, tu vai ter que ter mais hospedagem, tu vai ter que ter mais alimentação, né? Então a gente já vem trabalhando pensando nesse quesito e se formando desde o início. Acompanho, na nossa região não tem muito isso, mas eu já pude acompanhar agora em Curitiba lá, trocar informações com outros treinadores que também são da minha faixa etária de idade. Então, eles deixam de jogar bola e viram treinador. Não só lá, as redes sociais estão todas abertas, então hoje eu tenho 70 mil visualizações no Instagram em 30 dias. Acompanho outros trabalhos de outros treinadores também da mesma idade do que eu, até mais novos. Então a gente acompanha, a gente troca informação, a gente conversa com todos, principalmente com os atletas, né? Hoje a rede social te possibilita essa abertura e conversa com os quantos e tu tá aqui, o outro tá lá em São Paulo, tá lá no Rio de Janeiro. Tanto que muitos cursos que a gente faz é online, né? Que eles preferem fazer. Mas pensando a nível nacional, eu preferi começar desde cedo, né? Como eu sempre fui de estar envolvido com o esporte, eu pensei, bora lá, vou fazendo um curso ali, outro ali. Surgiu a oportunidade, numa brincadeira com os meninos aqui de Redentora, com o Cauã, surgiu a oportunidade de eu ir com eles acompanhar em Três Passos, que eles tinham se inscrevido. Felizmente ficamos campeão, né? Daí se vem de lá para cá, a gente vem conversando com os outros meninos, claro, são clubes amadores. Então, tipo, não só de vitórias, foi vice-campeão em 3 de maio também, de uma Copa em 2024. Então, tipo, não é só de glória e campeonato, né? A gente jogou alguns mais, a gente perdeu alguns também, né? Como o caso agora com o Panelinha recente, com o Real de Vista Gaúcha também. Eu comandei a equipe do Sub-17 deles, comandei em Severino no torneio, comandei aqui na Arena da Baixada, né? Mas foi um trabalho que a gente fez e toda a situação. Enfrentei a equipe de Portela também, aí eles levaram a melhor, tanto que hoje estão na final, né? Então, a gente trabalha para sempre estar pronto. Eu digo, eu não esperava logo de cara essa oportunidade do tamanho que seja do Trieste Flamengo. Então, é uma oportunidade e tanto. Acredito que talvez por a ideia de eu começar desde cedo, tá passando para cá, indo para lá, para cá, muitas vezes alguns perguntando: "Ah, mas tu só passa em jogo, tu só faz isso?" Eu disse: "Olha, eu tô estudando e trabalhando para isso, né? Eu quero estar envolvido com isso." Então, muitas vezes deixei de ir em festa, muitas vezes deixei de estar com a família em casa, né? Almoço, janta de final de semana, para estar em jogo. Acredito que hoje eu estou começando a colher os resultados disso. Muitas vezes o pessoal olhava, tá, mas tu só gasta dinheiro, tu gasta gasolina, gasta isso, gasta aquilo. Eu não via como um gasto, eu via como investimento, né? E daí começa a dar fruto hoje, recebo essa oportunidade no início do ano de trabalhar com o professor Douglas ali e eles, né, do Trieste. Então eu digo igual como é que a gente diz para os meninos, estejam pronto, fisicamente e como atleta. Porque jogador pode ser qualquer um. Largar uma bola e jogar bola, qualquer um joga. Até eu desço e volto a jogar bola. Mas tu tem que ser atleta. E é aquilo que a gente fala. Vem da família também. Não adianta só o menino querer e a família não. Muitas vezes a gente enfrenta, a gente vê os meninos em situações que eles querem jogar bola e as meninas não valorizam. Curitiba eu vi isso. A gente sentou, conversou com os pais, tive a oportunidade de conversar com os pais pela noite, que eu comecei o serviço cedo, 7h30 da manhã até 6 horas da tarde a gente estava envolvido com os meninos no campo, né? Tanto os que estavam fazendo avaliação quanto os da base junto. Tive a oportunidade de apitar alguns jogos lá contra o Iguaçu e os times locais ali dentro deles, então é uma outra experiência que eu também já tive. Trabalho nessa questão do esporte. Às vezes a gente vai para juiz também, né? Eu digo, até semana que vem agora, eu recebi o convite do Instituto Federal para apitar de novos jogos do torneio lá.
Então, semana que vem tem o torneio do IF interno deles lá dentro. Eles convidaram, igual ano passado, me convidaram esse ano também para fazer parte e compor a equipe de arbitragem, né? Então, acredito que é um reconhecimento pelo trabalho que a gente faz, mas eu digo que não é só tu ter o certificado. Hoje tu precisa ter contatos. A gente precisa conhecer o pessoal. Então, uma coisa leva o outro. Tive a oportunidade de trabalhar com o professor Douglas em 2019 com a União Frederiquense, junto com o professor Alexandre, ele que também vem me apoiando bastante desde o início, quando foi se conversado com o professor Douglas, o professor Alexandre estava junto, ele sempre incentivando, e eu digo que muitas vezes a gente vê o treinamento, eu vejo que aquele treinamento que eu recebia na época do professor Alexandre, aquela cobrança, é o que a gente tem que ter com o atleta. Então, talvez a gente olhava meio assim com o professor, o professor tá cobrando demais da gente, a gente só quer jogar bola. Mas é que a gente era menino, a gente era moleque. De estar ali que só queria jogar bola, tinha que dar bola e correr, mas não é. Tu tem que treinar o técnico, o físico, o tático e principalmente se cuidar. Então, é aquilo, esteja pronto para quando a oportunidade aparecer. Não sei se eu estava pronto, mas eu encarei o desafio. Então, apareceu a oportunidade, como já vinha de um histórico de eu estar com os meninos, eu achei interessante em aceitar. É um projeto novo, eu saio do futsal e do fut7 para o campo. Dou uma pausa agora com o futsal, com os meninos, né, e com panelinha. Então, para focar nessa parte. E estudar, né? Porque tu tem que conciliar. O serviço aqui, tem faculdade. Então, hoje eu posso dizer que eu estou envolvido diretamente. Qualquer coisa que eu faço está envolvido o esporte. Então, o estudo é sobre educação física, o trabalho é sobre educação física. As minhas saídas que eu saio é por esporte, eu vou assistir jogo e saio bastante. Então, é aquilo que eu falo. Os meninos, estejam prontos quando a oportunidade aparecer. A gente tem a oportunidade em Coronel Bicaco, tanto para os meninos de Redentora, quanto os meninos de Bicaco, Santo Augusto, Campo Novo, Braga, Porfim. Campo Novo é perto também, o pessoal pega estrada de chão para ir treinar. Então, acredito que a gente abrange a região inteira. E, tipo, os pais se reúnem para isso. Então, eles se mobilizam para que os meninos treinem. Então, a gente já tem esse 3 vezes na semana treino. Já é a mais do que as escolinhas. A escolinha normalmente é 1 ou 2 vezes na semana, né? Então, a gente já trabalha com esse quesito. O campo do futebol hoje, a área é muito abrangente. Hoje, claro, é focado em levar para o Flamengo, junto com o Trieste no Paraná, né? Tem esse foco, a prioridade é eles. Mas a gente tem inúmeros casos de meninos que estão treinando com nós e vão para outros clubes. No caso que aconteceu em Frederico. 5 meninos do Sub-17, tem o Sub-20 lá junto, agora passaram para o União Frederiquense. Estão compor o elenco profissional do União Frederiquense para a disputa da segunda divisão do Campeonato Gaúcho, né? Então, se tem a oportunidade, tu tá mais próximo, tu tem a rede de contato, o número de telefone. Então, é aquilo que eu digo. Já conversei com alguns profissionais da área, tanto da base do Internacional quanto alguns do Grêmio. Já tive esse contato com os treinadores da base, pelas redes sociais mesmo. Eles iam dar palestra e tal, era presencial, né? Um exemplo que eu tive, o professor Chiquinho do Internacional, da categoria de base, né? Então eu não tive aquele medo. Tipo, mandei mensagem assim e tal, né? Fiquemos uns minutos conversando lá, depois ele respondeu, né? E o que eu vi nesse quesito, a gente vê muita humildade, tanto do profissional. Então a gente já vê o profissional que está lá, que ele já é humilde. Exato. Quando eu cheguei em Curitiba, o pessoal me acolheu super bem lá. Mas o que eu me impressionei é que os meninos de lá, da base, que já estão lá, acolheram também como se eu fosse parte da comissão técnica lá junto, que já estivesse trabalhando há tempo com eles. Sim. Os meninos chegavam, cumprimentavam, e aí, professor, tudo certo? Sabe? Então, tipo, essa humildade que eu acredito que nossos atletas aqui da nossa região têm que ter bastante. E força de vontade. Não tenham preguiça, vão para cima, em frente, treinem com nós, treinem com qualquer outro projeto,
Mas a gente tem em vista que o foco do nosso projeto é a captação de atleta, oportunizar o atleta chegar mais próximo de uma base de um clube ou até um clube profissional direto, né? É difícil, impossível, não é, é improvável. Mas a gente tem a chance de estar com os meninos mais próximo da base dos clubes. Então, um caso como aqui em Frederico, os meninos treinavam, vinham de uma sequência de treino, não era tu ir treinar 1 ou 2 semanas e já querer ir para um clube, eles já vinham de uma preparação e passaram a compor o elenco do União Frederiquense, né? Então, acredito que o nosso trabalho está sendo bem visto, está acompanhado. Erval Seco, com o professor Lucas também, ele comanda a escolinha de futebol do Triestre. Então, eles têm os meninos lá em convênio com a prefeitura. Palmitinho agora abriu uma também. Diferente do núcleo, mas com o mesmo sentido. O núcleo a gente leva para lá, a escolinha tem os convênios com os núcleos, que é do mesmo coordenador nosso. Nosso coordenador tem os contatos, então, junto com as escolinhas, quem está nas escolinhas do Triestre junto, vai ter praticamente a mesma oportunidade de quem está nos núcleos. Claro, a gente foca mais no núcleo, porque o núcleo aparece mais para o pessoal lá de cima. A escolinha não tanto. Mas a gente trabalha aquela parte para levar o atleta para uma base. Não só para as competições. A gente pode formar um time, fechar, não, essa é a nossa panelinha, vamos jogar tal campeonato, tal vez, tal dia, só vamos jogar esse. Não, a gente trabalha os meninos já com a ideia de oportunizar para eles ir para algum clube. Então eles já entram no núcleo sabendo da oportunidade que tem. Então eles já entram com a obrigação de treinar, de saber do que está fazendo e treinar bem feito. Então acredito que semana que vem, ali na quarta-feira, vai ser uma oportunidade para os meninos que já não fazem parte do núcleo, né? De outros projetos, talvez, quiserem estar comparecendo por lá. E é isso, né? É um projeto grande, imenso. Importantíssimo essas informações, Matheus. E antes de eu chegar num ponto mais delicado aqui, que eu quero chegar num ponto importantíssimo que eu achei interessante, escutando o teu relato, escutando você falar, eu já vou chegar num ponto importantíssimo que você já mencionou aí, que é a questão da família, tá? Eu já vou chegar na questão do ponto da família. Enquanto você está falando a parte dos atletas, a parte do pessoal que estão chegando neste momento, né? Você passou no âmbito familiar, mas eu já vou chegar na parte do âmbito familiar. Antes disso, eu gostaria de te fazer uma pergunta, se tu pode comentar ou não a respeito disso, né? Você falou hoje o núcleo que vocês atendem em Coronel-Bicaco, que vocês têm essa equipe, que você tem pessoas que te auxiliam também lá, que vocês fazem esse trabalho com meninos da região aqui. E hoje, Matheus, vendo todo esse contexto, claro que Coronel Bicaco é bem pertinho da Redentora, deve de ter meninos aqui da Redentora que estão se deslocando para lá, mas com todo esse contexto, Matheus, hoje teria a possibilidade de repente, futuramente, esse núcleo ter uma base aqui no nosso município da Redentora? Olha, acredito que sim. Toda oportunidade, toda cidade tem a oportunidade de ter, né? Então, acredito que é viável, tem oportunidade. A gente até deixou um projeto com a prefeitura, fez um requerimento, entregou o projeto. Tá na parte da administração pública. Se eles verem que é viável colocar em Redentor, de campo, né? Então, aí tá com eles. Como a gente passou em Erval Seco, quando começou tudo, a questão dos treinamentos, foi passado em Palmitinho, do jeito que foi em Coronel Bicaco, Panambi, Frederico, claro, esses 3 maiores, Frederico, Panambi e Coronel Bicaco, são os núcleos, mas que eu digo das escolinhas, do Trieste, que é conveniado junto, né? Então, acredito que tem a possibilidade de haver aqui. Vai dar agora da administração pública, ver se é viável, se não é financeiramente. Então, tem tudo um contexto, né? Então, vai deles. A gente trouxe, apresentou o projeto, então é com o pessoal daqui agora. Como pode oportunizar em Miraguaí, a gente pode ver para o Braga, Coronel Campo Novo, no caso, né? Como pode estar indo mais para frente. Então, a gente já vem tomando, digamos, essa área para estar oportunizando todos os meninos da nossa região. Então, a gente já vem a região Celeiro pegando para cá, Frederico,
vem vindo, né? Vem Frederico, vai lá em Panambi. Panambi é uma cidade longe, né? Então, vem Frederico, vem Orval Seco, vem Palmitinho, vem Coronel Bicaco aqui. Então, como os meninos vêm de Santo Augusto para cá, para Coronel Bicaco treinar, acredito que também há possibilidade dos meninos de Redentor ir para Coronel Bicaco. Dá para a gente ver se trabalham, um jeito dos meninos ir, mas se tem a ideia de colocar assim em Redentor o projeto. Importantíssimo isso, Matheus. Eu te fiz essa pergunta, Matheus, porque além desse contexto, né, que hoje é a questão dos jovens, tirar os jovens da rua, né, isso aqui é importantíssimo, e trazer para o convívio, aprender, que nem tu falou, a respeitar regras, isso aqui é importantíssimo hoje, que a gente se vê muito isso, né? Então, esse quesito eu vejo que seria importantíssimo, sabe por quê? Porque eu menciono e eu volto há anos atrás, e eu só não vou me recordar o nome desses meninos aqui, mas aqui eu referi a isso porque nós temos a maior reserva indígena do estado do Rio Grande do Sul, está aqui no nosso município de Redentora. E aqui já saiu atletas muito bons, inclusive teve atletas que saiu daqui do nosso município. Eu lembro que teve 2 rapazes que saiu daqui, eu não vou lembrar o nome deles agora, tá? Mas teve 2 rapazes que saiu daqui, um inclusive foi jogar, se eu não tô, a minha memória não tá, um foi jogar no Mato Grosso, e o outro, se eu não me engano, começou aqui pelo estado do Paraná e andou subindo mais para frente aí. Então, foi um menino que saiu aqui da reserva indígena e outro que saiu daqui do nosso município de Redentor. Então nós já tivemos 2 atletas que saíram daqui e foram e se destacaram muito por esse Brasil afora. Então, importantíssimo, de repente, né, se pensar daqui a pouco, a gente teria essa possibilidade, tanto para os nossos jovens aqui do nosso município aqui, quanto os jovens da nossa terra indígena Guarita, que é a maior reserva indígena do estado do Rio Grande do Sul, que fica aqui no nosso município. Mas, a respeito disso, Matheus, que eu já falei aqui, e eu tenho que tocar nesse assunto que é importantíssimo, você falou a respeito família de atletas, família que está ali sempre junto, auxiliando todo esse contexto para esses meninos chegarem a um dia que nem tu disse, todo mundo pode jogar futebol. Agora, virar um atleta profissional tem muitas barreiras para se passar e a primeira barreira eu acredito que começa cada um por si, tendo que se afastar, às vezes, de muitas coisas, principalmente festas, principalmente estar focado naquele trabalho para poder conseguir chegar a algum objetivo. Assim como você focou na sua carreira, como você focou, teve que ficar muitas vezes, inclusive agora, agora na Páscoa, que você não estava no convívio familiar, e eu quero te fazer a pergunta a respeito da tua família, o incentivo que tu teve da tua família, qual a participação a respeito o teu ambiente familiar. O que hoje representa para ti, a tua família teve esse incentivo, teve esse apoio para você chegar aonde você está chegando nesse momento? Olha, como eu disse para os meninos, né, e oriento bastante os pais, que eles levem, motivem bastante os meninos. A minha família sempre teve bem presente, né? Não digo só na questão do esporte. Eles acompanham bastante, acompanham a rotina, então, e as redes sociais hoje mostram para qualquer um, né? Então, hoje tem os parentes de longe que também acompanham, mas a motivação sempre veio de casa, né? E todo o apoio. Não digo que confiou em mim, tem uma pessoa dentro de casa como se diz, tenho só a agradecer a ela, né? Então, a minha mãe, que sempre esteve presente, me ajudou a criar bastante, né? Me criou, me tornou, não, eu digo, uma pessoa humilde e de caráter. Então, e ela sempre me apoiou tanto emocionalmente, apoiou no meu sonho, para treinador, vem me apoiando, tanto financeiramente também. Então, tudo isso tem um custo, né? E, e hoje ela sempre trabalhou desde o início como professora, é formada, tem tudo suas graduações, é uma das professoras que tem mais graduações hoje no município de Redentora. Já trabalhou na APAI também, onde ela começou o início, que ela tem a graduação para trabalhar com o pessoal da APAI, né? E especiais, nos casos, as crianças. E hoje ela dá aula tanto no município quanto no estado. Até ela briga comigo bastante. Ela disse: final de semana que eu tô em casa, tu não tá. Tu sai bastante. Mas por que ela briga isso comigo?
Ela briga não. Ela, claro, é uma mãe, ela quer estar junto, perto dos filhos. Do jeito que ela me criou, ela tá criando minha irmã. Então, só que hoje ela trabalha manhã, tarde e noite. De dia de semana ela tem pouco tempo para estar em casa. E eu tenho orgulho disso dela, porque ela nunca deixou faltar nada. Então, ela vem desde cedo me apoiando no projeto. Desde que eu cheguei do quartel e eu disse, ó, jogar a bola já não é mais para mim. Eu tava bem fisicamente. Não digo que eu tava jogando meu melhor futebol, mas fisicamente eu tava bem, tanto que veio uma lesão no joelho e me tirar fora. E um dos motivos de eu não ter ficado no exército também, né? Então eu preferi vir para cá. Fui muito bem recebido por ela, pelo pessoal daqui. Trabalhei 2 anos na CETEC com o Cristiano e a Ana, né? Umas pessoas maravilhosas. Já vim de Santiago com a ideia e a conversa de trabalhar com eles ali. Aprendi muita coisa. Só tenho a agradecer para eles. E a oportunidade tanto de desenvolvimento pessoal quanto profissional. É uma empresa ótima, sabe? Então são pessoas incríveis que eu tive a oportunidade de trabalhar quando eu vim de lá. Então eu venho de lá, trabalho com eles, estou em casa com a mãe, inicio meus estudos. A mãe sempre apoiou de lá, então eu digo que o meu primeiro trabalho profissional de carteira assinada foi com eles ali na CETEC. Então, tanto que a CETEC hoje, os meninos que passaram por ali, o Robson, o Marciano, estão no Sicredi. Então, são referências hoje. É uma empresa referência, não só no nosso município, mas como para a região. Então, sim, profissionais que trabalharam com eles hoje estão em grandes empresas. Eu saio de lá profissionalmente, sabe? Que eu chego, já havia trabalhado, já estava no exército, trabalhei frio, sem carteira assinada, sem nada. Eu chego e trabalho com eles. Profissionalmente, me ajudou muito e pessoalmente. Então, me ajudou muito, como ajudou os meninos que hoje estão no Sicredi. Me ajudou muito nessa parte do esporte. Aprender a escutar o pessoal, ver o que o cliente precisa, entender o problema do cliente e ajudar a resolver. E acredito que isso no esporte hoje é o que se precisa. Na verdade, se contrata um treinador para resolver um problema do time. Para ele voltar a ganhar, se tem problema defensivo, tu se contrata o jogador por caso que tu tem um problema no time. Se tu tem um time igual o Real Madrid, todos jogam bem na sua posição e não contrata, mas mesmo assim o Real Madrid fica contratando. Então, tipo, eu saio de lá como um profissional, mas o apoio de casa sempre veio. Recebia o meu salário ali com eles, ia pro jogo, a mãe junto, tá gastando gasolina, tá gastando aquilo. Então, tipo, nessa quesito eu não reclamo nada dela, ela sempre me apoiou. Então, ela me ajudou, só tenho a agradecer ela, o pessoal de casa. Então, acredito que sem ela não daria esse passo tão grande, né? Claro, muitas vezes chegava o questionamento dentro da família também. Tu vai pra esse jogo aí, mas estão te pagando. Eu ficava assim, eu dava uma risada, então, 500 pila por jogo. Brincava, né? Eu digo, mas não. Hoje, o que acontece muito na nossa região e no nosso município, talvez, que você pode ser um jogador bom, mas se tu não tiver a humildade de ir, o que acontece? Eu tô iniciando minha carreira. Ia com os meninos, tá aqui todos os títulos que eu ganhei, tá aqui o Flamengo, o Triestre junto, que é onde eu cheguei agora. Porque eu valorizei essas outras conquistas, os outros clubes. Não cobrei nada dos outros clubes para ir em jogos e tal. E eles não me pagaram. E tipo, não cobrava. Porque para mim, no meu ponto de vista, era experiência para acumular. Então, a mãe ajudou bastante nesse quesito financeiramente. Então, eu apoiava a gasolina, às vezes precisava de dinheiro, preciso de um dinheiro para comprar um lanche, alguma coisa assim. Ela me ajudava. Então, o que eu digo para os meninos que hoje cobram para jogar bola, tem meninos na nossa região que cobra 300 pila por jogo.
Isso não é ser atleta, eu acredito. Que hoje com um menino que pode ser que jogue bola, jogue bem pra caramba, seja disputado e tudo mais, mas tu precisa ter essa visão primeiro. Faz o teu trabalho, faz a tua vitrine. No início de tudo, é igual abrir uma empresa, tu só vai fazer investimento. Tu não vai ter retorno instantâneo. É a mesma coisa do que eu tô entrando no mundo do futebol. Eu não vou chegar ganhando 1,5 milhão igual o Renato Gaúcho ganhava no Grêmio. A gente tem que ter humildade de começar um projeto e junto. Eu, há 2 anos atrás, tive a oportunidade de iniciativa. Estou começando a colher os frutos disso. É só o início, né? Então, um abraço para a mãe, para a professora Elisa Vidota, aí, como todo mundo conhece em Redentor. Um abração para ela, para toda a minha família também, né? Mas principalmente para ela, que sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou, sempre me corrigiu. Muitas vezes eu achava chata ela dizer, vai ir para numa festa hoje, uma janta, tá saindo de novo. Eu digo, eu tô, mas não, fica em casa, descansa, vai estudar, cobra bastante esse quesito, né? Uhum. E uma coisa que ela brinca bastante, como eu disse, o mundo do esporte abrange muito coisa, é uma área ampla. Daí eu conheci muitas pessoas através do esporte. Então, na região, às vezes eu tenho uma janta lá em Três Passos, às vezes tenho uma janta em Santo Augusto, outra janta lá em Vista Gaúcha. Então, com o pessoal envolvido com o esporte, né? Então, acredito que o esporte abre muitas portas. Muitas amizades minhas de hoje é totalmente envolvida do esporte por causa do esporte. Então, e são pessoas magníficas. Então, hoje eu tenho só a agradecer de momento, né? Esse é um início brilhante, querendo ou não, para nós que vem mais do interior. Talvez quem seja mais da capital seja mais viável porque está mais perto da oportunidade, tanto para atleta como para treinador. Só que hoje a gente chega mais na nossa região para trazer a oportunidade para os meninos. Muito bem, Matheus, muito bem. Essas explicações tu aí, e isso faz a gente refletir, né, Matheus, a questão da humildade, cara. A questão da humildade, isso aí é um baita de um exemplo que tu traz para muitos jovens que estão acompanhando, com certeza, através da nossa live hoje aqui do site RD Foco, nesse dia feriado, né, Matheus? Feriado, e nós estamos aqui. E você se prontificou também a estar aqui explicando para nós e trazendo essas importantes informações. E isso, eu garanto para ti que isso aqui é só para pessoas fortes e pessoas guerreiras, assim como você, tá? Que nós temos que parabenizar sempre. E o site RD Foco, acredito também que toda a nossa comunidade redentorense, nesse dia aí, com certeza todos queriam te dar um abraço e mandar sempre mensagens positivas para ti. E é o que nós, com certeza, vamos, e assim que muitas portas irão abrir para você, e é isso que nós pedimos, e que Deus permita que você é um rapaz novo ainda, tem bastante a aprender e bastante a ensinar, tá? Então é isso que a gente deseja para ti. E além de tudo isso, a gente sabe, a gente conhece o teu histórico, a gente conhece você desde menino, a gente sabe que você sempre foi um rapaz batalhador, e além de ser batalhador, você sempre foi com essa tua humildade e com esse teu jeito de saber, principalmente respeitar. Hoje, qualquer, que nem tu já mencionaste aqui, qualquer atleta que não souber respeitar, não souber se colocar no lugar aonde está, ele com certeza, meu amigo, ele não vai muito longe, não. Ele não vai muito longe. E você sabe todos esses quesitos, é importantíssimo isso, Matheus. E eu quero deixar os microfones, Matheus, e aqui eu quero ressaltar aqui mais uma pergunta aqui, né? Quem quer ser jogador profissional, ter chance, precisa ser atleta. É isso. Liana, me ajuda aí. Me ajuda nessa pergunta aqui. Essa pergunta aí. É uma frase, né? É uma frase que ele falou importante, né? Quem quer ser jogador profissional, ter chance, precisa ser atleta. Exatamente, né? Exatamente. É bem colocado essa. Me chamou atenção nesse quesito aqui. Matheus,
Os microfones do site RD Foco estão à disposição para ti, para suas colocações, o que você queira acrescentar mais, de repente alguma pergunta que eu deixei de escapar, alguma novidade que você queira trazer também para nós aqui. Você já nós estamos mostrando, né, Liana, está aqui as imagens aqui, né, está aqui os troféus, onde o Matheus já participou, aqui está aqui o boné do Flamengo, o Trieste também, está tudo aqui, está aqui as medalhas, onde o Matheus já participou e das competições que ele já esteve presente, né, então, como nós falamos, o Matheus, ele já vem com uma bagagem de esporte, ele já vem com um currículo já invejável, né, nesse trajeto, Matheus. É por isso que as portas estão se abrindo para você e vai se abrir muito mais, se Deus quiser. Passou aqui, eu sempre digo aqui, ó, passou aqui pelo RD Foco, muitas portas se abrem. Assim como já passou várias pessoas por aqui, nós sempre estaremos aqui, essa porta sempre estará aberta para pessoas assim como você, pessoas humildes, pessoas que estão em busca do seu espaço, principalmente em busca do seu espaço, sem ser preciso atropelar ninguém, pessoas com humildade, e esse é o teu trabalho, e essa é a importância de que você saia. A gente conhecendo você desde menino, que eu te conheço, não poderíamos esperar outra coisa a não ser isso, e é por isso que você está colhendo teus frutos já tão novo, e você já está colhendo teus frutos que estão aqui, já expostos aqui na nossa mesa, e muito mais vai vir, e nós esperamos que quando você mais lá para frente estiver, que com certeza vai estar bem lá no topo, vai voltar aqui na nossa redação aqui e vai trazer muitas e muitas informações. Os microfones estão contigo, sinta-se à vontade, o que você queira acrescentar mais, Matheus. Muito obrigado, Gilmar, então, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer o pessoal que está acompanhando aí pelo site, pela live, e tirado esse tempo aí para acompanhar um pouco da minha história, né? Trajetória que vem vindo. E também o projeto do Trieste Flamengo, que a gente está em prática, é novo na nossa região aqui, mas o pessoal pode confiar. É um trabalho bem feito, é sério e é oportunidade para os nossos atletas aqui da nossa região. E, claro, a gente pretende, vamos sim, marcar alguma outra entrevista, um bate-papo, né? Quem sabe algum dia a gente está lá em cima. Espero que dê tudo certo para o site, já vem há 8 anos, né? Transmitindo as nossas informações da região, acompanhando tudo. Então, espero que lá na minha frente, na minha carreira, que tenho certeza que vai chegar a hora. A gente começa desde cedo, trabalhar nesse quesito, vai chegar a hora que algum dia a gente vai assumir algum clube. Pretende conquistar grandes conquistas, deixo o passe livre com essa carteirinha verde pro RD Foco, chegar lá, vamos uma entrevista tal, nem que seja online, eu outro lado do Brasil e vocês daqui, a gente vai estar servindo vocês. Obrigado por abrir as portas, apresentar meu trabalho, né? A gente se levanta muito questionamento, talvez. Acredito que estava na hora já, há 2 anos de serviço, alguns conhecem só pelo esporte. Como o projeto é novo na região, a gente apresentar o nosso trabalho junto com o projeto, apresentar para os pais, mostrar quem a gente é e mostrar que o trabalho é sério para ganhar confiança, né? Então, os pais podem confiar no Trieste Flamengo, no núcleo, nosso, dos professores de Coronel Bicaco, professor de Frederico Panambi, no Douglas. Então, hoje o Douglas, que também é ex-atleta, profissional de futebol, hoje empresário, né? Então, ele vem acompanhando bastante os meninos, ele acompanha por aqui junto com nós, cobra pelo correto. Acredito que tem o mesmo ponto de vista, que o atleta precisa ser profissional, trabalhar sério, para se tornar jogador profissional, atleta, aquele lá do clube, né? Então, hoje está abertas as portas para os meninos que quiserem entrar em contato, tá nas minhas redes sociais, tá na rede social do núcleo de Coronel Bicaco ou do Trieste Flamengo também, né? Então, quem quiser tá participando, a oportunidade está ali, a gente traz. Agora vai de cada um procurar ela. Então, a gente se apresenta para o cenário, tá aqui. Acredito sim que com o passar do tempo, a gente não quer passar a carroça por cima dos bois, né?
Mas com o tempo vem vindo, a gente adquire experiência, tem uma bagagem. Hoje, para mim, trabalhar com o Triestre e com a Estival Esportes, é uma agência esportiva, então, enorme no Brasil, reconhecimento em todo o território nacional e internacional, já está começando. Então, de trabalhar com eles para o meu currículo já é grandioso. É uma oportunidade tanto. A gente trabalha, está sempre estudando, para estar passando o treino para os atletas adequados. Não pode ser qualquer treino também, desde a questão da idade, do mais pequeno, que é mais lúdico, o pessoal aquele do sub-15, sub-17, que já entende mais e precisa ser mais físico mesmo. Então a gente vem preparando. Comecemos agora a caminhada no Ligaf, que é o estadual de base, né? Comecemos sábado que vem agora em Erval Seco, que vai ser a nossa sede dos jogos, como junta 3 núcleos. Os meninos estão prontos, já fizemos treino semana passada. Eu cheguei de Curitiba na sexta de noite, nas 9 horas da manhã do sábado eu estava em Erval Seco já para acompanhar o treino para os meninos para nossa estreia. Então, sábado a gente estreia, sábado de tarde, 3 horas da tarde, na Sub-10 contra o Futuro Talento do Santo Anjo. Então, é um pontapé inicial. Tem os atletas de Coronel Bicaco que vai para lá também jogar com nós. Vamos acompanhar eles, não só eles, como eu digo que do núcleo todos são nossos atletas, independente de que núcleo for. Então, a gente está aí, a gente aprende. Começa, acredito que na humildade, não nenhum momento a gente tenta passar por cima um do outro por causa que a volta vem, o mundo cobra. E a gente tem fé, né? A gente tenta fazer um trabalho bem feito, a gente faz, na verdade, né? Eu procuro estar sempre estudando, atualizando, que eu acredito no meu potencial. E se eu não acreditar, ninguém vai, né? Então, se eu não dar o pontapé inicial, o primeiro passo, a gente pergunta pro Deus agora, para onde que eu vou? E tal. E eu digo que a gente dando o primeiro passo, Deus coloca o chão depois. Então, vai na fé, eu vou. Então, acredito que tem potencial para ir muito longe ainda. Não só ficar no amador, no nosso regional aqui. Claro que seria hoje muito feliz compor uma equipe mais próxima de casa, né? Mas é aquilo que eu falo, né? Eu digo, tem o São Luís, que hoje joga o Gauchão, Série A, né? É perto, sou sócio lá com eles, tudo. Tenho meus contatos lá dentro também. Então, a gente acompanha bastante os meninos. Acompanha os meninos que estão lá também. E eu acompanho o trabalho deles no sentido de, não de copiar, mas a gente está trocando informação. Eu acredito que um ajudando o outro a gente vai longe. Claro, a gente passa muitas vezes longe de casa, perde alguma data, alguma coisa, mas é do esporte. Eu digo, o atleta, hoje, como ele segue a rotina dele, jogos não param, tanto que hoje tem jogo, hoje de noite. Profissional, Páscoa também tinha jogo. Eu estava chegando em Curitiba domingo de noite, o Atlético Paranaense estava jogando. Então, aquilo que eu digo para os meninos: se preparem, e se você quer ter a oportunidade, se prepare para estar pronto para não ficar em casa. Se prepare, é sofrida, tem que ter o esforço. Não é só chegar e dizer eu sou o jogador e vou jogar bola. Beleza. Tu acha isso? Acha. Tu tem que achar que tu é o jogador, o atleta. Se tu não achar, quem vai achar? Mas é aquilo que eu digo. Se esforça, seja atleta. Se prepare fisicamente, alimentação, sono e esteja pronto. O mundo cobra bastante. E a gente diz não prestar muita questão na opinião dos outros. A opinião dos outros hoje, quando a gente está fora desse ambiente, a gente escuta e fica bravo, né? Quer responder no pé da letra, alguma coisa assim. Eu já, voltando, aprendi muito isso desde o tempo que eu saí da loja ali, com eles que eu trabalhei, e para frente profissionalmente, entrando bastante na área do esporte, onde que tu leva a paulada todo dia, e tu vira chacota muitas vezes de alguns, por perder um campeonato ou outro. Eu digo para os meninos, não precisem ouvir a opinião dos outros. Escuta pai e mãe em casa e teu treinador. Que os outros falar, morre lá. Não se preocupe.
sabe? Não responda. Escuta, confia em você e seja profissional. Hoje, faz um mês que a gente está em Coronel Bicaco, agora essa semana. Então, já vendo os meninos treinar, a gente já vê desde o mais pequeno para o maior. A gente vê potencial neles. Só que a gente tem que preparar eles. A oportunidade está aí. Então, a gente prepara eles para depois largar na oportunidade. Que tipo, o menino pode estar jogando bem, tá com potencial aqui. Só que a gente precisa preparar ele naquela carga de treino para ele chegar em Curitiba e receber uma avaliação. Porque é uma semana intensa de treino lá. Então tu tem que estar preparado fisicamente. Pode chegar no núcleo acima do nível dos outros aqui da nossa região, batendo de frente com a base deles lá, ou até melhor do que algum atleta lá deles? Pode. Mas a gente tem que preparar o atleta. E ele tem que estar ciente disso. Prepara o atleta, vê a carga de treino, por isso que a gente hoje trabalha 3 vezes na semana, para não sobrecarregar os meninos que não estão acostumados com essa carga de treino. Então a gente já trabalha segunda, quarta e sexta para ter uma folga entre os treinos deles, para não pesar. Então a gente está sempre aí, para quem quiser trocar uma ideia, chamar ali, ver como é que é o núcleo e tudo mais. Pode estar chamando, o pessoal do chat também, se quiserem perguntar alguma coisa. Mas é isso aí, valorizar o pessoal de casa, a mãe, o pai bastante, e focar. Que hoje tu pode ser talentoso, mas tu precisa ser esforçado. Então o projeto está aí, bem apresentado, a gente está acompanhando os meninos. Nós estamos sendo acompanhados por eles, nós temos nossos supervisores, então é um trabalho sério. Então é isso aí. Temos aí, chegando e graças a Deus conquistando títulos por onde passa, e acredito que não vai ser diferente agora com o Trieste Flamengo. É isso aí, Matheus. Importante esse nosso bate-papo aqui, que a gente tira muita informação a respeito disso, Matheus, e com certeza nós vamos conversar ainda bastante sobre vários assuntos a respeito disso. Nós teremos muito ainda pela frente, muita conversa ainda, se Deus quiser. Matheus, você quer divulgar nas tuas redes sociais, de repente, o pessoal que queira de repente chamar, tu quer divulgar o teu Instagram, tu quer divulgar de repente algum número do telefone, se alguém que queira mais informações a respeito disso, ou queira conversar contigo também, de repente tirar alguma dúvida, de repente tem alguns jovens que estão acompanhando nós agora, ou mais tarde irão assistir a nossa live também, lembrando que nós já estamos ao vivo no Facebook RD Foco, e mais tarde também todo esse material estará disponível no nosso canal do YouTube, tá? O nosso YouTube RD Foco News também estará lá, tudo esse material disponível lá, tá? Mas o pessoal que estão acompanhando através do nosso Facebook, ali os papais, os meninos que de repente agora tem algum menino assistindo lá e sentiu que, eu quero participar, como que eu consigo mais informações? Você consegue, quer divulgar de repente o número do teu telefone, quer divulgar a tua rede social, de repente o pessoal pode chamar no chat, pode te chamar lá, te mandar uma mensagem para ti, né? De repente você está envolvido com os teus trabalhos, mas mais tarde você vai responder esse pessoal aí. Sinta-se à vontade, pode divulgar nas tuas redes sociais, número de telefone, pessoal que queira mais informações. O pessoal pode estar entrando em contato pelo Instagram mesmo, que é a ferramenta que a gente mais usa hoje para de rede social. É underline Vidote, VIDO2TE, e pode estar acompanhando lá. A primeira que aparecer com foto de treinador lá é eu. Pode estar acompanhando, chamando no direct lá, respondendo algum stories, chamando, que a gente tira a dúvida. No meu link da bio tem a link do núcleo do Trieste e de Coronel Bicaco, e daí tem os números de contato, que eles podem estar entrando em contato comigo, ou com o pessoal da administração também, ou com algum outro professor de Coronel Bicaco. Podem ficar bem à vontade nesse quesito. O Facebook eu já não utilizo muito, então, e o WhatsApp vai estar lá no link da descrição daí. Beleza? Muito bem, então. Matheus, eu acho que seriam essas as informações, né? Eu acho que conseguimos apresentar o teu trabalho para a nossa comunidade redentorense, para a nossa região,
onde chega nossas redes sociais, onde o pessoal está acompanhando. Acredito que muita gente do nosso estado do Rio Grande do Sul e, claro, dos outros estados onde estão acompanhando. Tem muita gente que acompanha o trabalho do site RD Foco em outros estados também, né? Então a gente hoje conseguiu levar um pouco, trazer um pouco de informações a respeito do teu trabalho aqui. E claro que nós teremos ainda mais material para trazer aqui, e assim que na medida do possível, que você também com a tua agenda, né, sempre lotada de trabalhos, que bom, graças a Deus, né? Mas assim que sobrar mais um tempinho, nós vamos fazer mais um bate-papo, vamos trazer mais informações aí, mais relativo de repente a campeonatos, mais a outros assuntos também pertinentes ao futebol, nós iremos trazer aqui na nossa rede social. Matheus, seria isso, então, nesse dia de hoje, que nós teríamos para nós conversarmos, então. Já apresentamos as redes sociais, já apresentamos você, o teu trabalho, e eu acho que hoje seria isso, ou teria mais alguma coisa para nós acrescentar? Acredito que seria só isso mesmo, Gilmar. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui, conversando com vocês, apresentando a oportunidade para os meninos aí da nossa região. Então, um forte abraço para o pessoal que está acompanhando nós, que tirou esse tempo. Conversemos, se prolonguemos muito no tempo, mas a conversa vai fluindo, né? Mas acredito que seria isso. Apresentado o projeto, o pessoal conhecer um pouco mais da minha carreira também, né? E quem sabe uma próxima oportunidade, a gente está aí falando do campeonato estadual, algum projeto que talvez saia aqui para a Redentora, a gente pode estar conversando também. E claro, futuramente pretendemos se encontrar por algum clube profissional aí. Muito bem, Matheus, é isso aí, que Deus te abençoe e as portas se abram, que se Deus quiser vai se abrir. A gente sabe que o teu trabalho é de competência e com certeza vai chegar aos teus objetivos. Marcamos, né? Provavelmente uma meia hora, já estamos fechando, já está dando uma hora já de live, acredito eu, né, Eliana? A Eliana que está na técnica aqui, tudo organizando aqui. Gente, nossos internautas do site RD Foco, muito obrigado pela audiência de vocês, tá bom? E fiquem acompanhando nossos trabalhos aqui do site RD Foco, aqui da Cidade Redentora, onde está também o Estúdio 2 da Rádio Avenida, uma emissora integrante do Complexo Luz e Alegria. Nós temos aqui na Cidade de Redentora também todo esse contexto de informação para levar para a nossa Redentora, para a nossa região e para o nosso estado do Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo. Todas elas estão disponíveis. Matheus, muito obrigado. Mais uma vez, nós agradecemos muito por você disponibilizar esse tempo, estar aqui na nossa redação, neste feriado do dia 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, né? Nós estamos aqui trabalhando e levando informações. Nosso muito obrigado. Nós só temos a agradecer a você e pedir que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e Deus com certeza irá te acompanhar no teu trajeto. E eu sempre digo, particularmente, eu sou devoto a Nossa Senhora Aparecida e eu peço sempre, assim como eu peço para a minha família, eu peço para os meus filhos, eu peço para os meus netos, eu peço para você, porque você eu conheço desde pequenininho, eu peço que a Nossa Senhora Aparecida sempre te proteja e te cuide e aonde você estiver, esteja protegido com o manto da Nossa Senhora Aparecida, que ela vai te proteger em todos os lugares e você vai alcançar muito sucesso na sua vida particular e profissional. E mais informações estarão no nosso site, no nosso endereço eletrônico www.rdfoco.com.br, a notícia como ela é.